Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira edição desse podcast do Celebrarte. Puxa uma cadeira, senta aqui com a gente. Vamos começar a nossa conversa aqui com o nosso amado pastor André Figueiredo, ele que veio aqui para falar sobre esse grandioso evento, que já está na sua segunda edição. Mas antes da gente tocar nesse assunto sobre o Celebrarte, seja muito bem-vindo, pastor André. Dê o seu currículo aí, para que a gente possa conhecer você melhor. Obrigado aí. Para mim é uma alegria, né, e uma honra a gente estar nessa segunda edição, né, de Celebrarte. Eu comecei, quando eu me converti em 1995, eu já fui logo me envolvendo, né, com a música na igreja. Eu já tinha esse desejo de mexer com música desde criança, né? Mas a partir da minha conversão, Deus moveu meu coração nessa direção, e aí eu fui cada vez me envolvendo mais com a música na igreja. A gente trabalhando com coral, trabalhando tocando no culto, aprendendo instrumentos musicais. E aí, desde então, comecei a fazer um curso, né, um curso médio de música, né, num seminário. E aí só foi aumentando esse envolvimento. Depois eu resolvi estudar teologia. Quando o senhor estudou música, o senhor já estava no seminário? Quando eu estudei... Não, ainda não. Começou com a música e depois foi... Comecei com a música. Eu fui entendendo que queria trabalhar com a música na igreja, e aí foi que eu pensei assim, poxa, eu tenho que também estudar teologia, né, para lidar com isso, para unir as duas coisas. Então, já tinha um curso médio, fui estudar teologia, mas quando eu voltei com esse... voltei do Cariri, né, que eu estudei lá, né, me formei em teologia lá. Quando eu voltei, eu queria fazer um curso superior de música, né? E já voltei trabalhando na igreja, né, em 2005. Eu comecei assim o ministério oficialmente, né? Era menino velho. Era, né? Pois é, mas assim, foi 2005, foi o meu primeiro ministério oficial com música. Assim, eu já trabalhava com a música na igreja, mas de uma maneira mais informal, né, como voluntário. É muito bom, né, se trabalhar direcionado, porque às vezes você termina uma carreira de música, termina a faculdade de música e fica... Isso, exatamente. Na verdade, assim, eu estava fazendo a faculdade e já estava trabalhando com a música na igreja, né? Então era me dividindo assim com essas tarefas, né? Então, aí a partir daí foi cada vez mais... Quando eu terminei a graduação, passei bastante tempo só trabalhando na igreja. Aí depois foi que veio o mestrado em música, né? Agora, recentemente. Mas durante esses períodos aí, por exemplo, quando eu estava na universidade, eu estava trabalhando com a orquestra da universidade, né? Eu toco violino. Então, trabalhei com música na orquestra da universidade, na orquestra da Universidade Estadual e também na orquestra da Universidade de Fortaleza, né, da Unifor. Então, teve todas essas experiências aí, enquanto eu estava trabalhando com a música na igreja também. Então, era tudo ao mesmo tempo, né? Foi tudo bem intenso, bem intenso. Bem trabalhoso. E aí estamos aqui, né? Já são... Eu não sou bom assim de calcular rápido, mas calculei, né? Desde 2005 até agora, né? Alguns anos aí. Tá quase... Uns 21 anos já. 2005 para 2026, 21 anos. É bastante tempo. E se contar, assim, a partir de 1996, aí já bateu os 30, né? Não vou perguntar a sua idade, não, porque isso é falta da educação, né? Não. Mas digamos que o senhor começou novo, né? Nesse ramo aí da música. Mas, pastor, estamos aqui hoje para falar desse evento aí do Celebrarte, que vai para a sua segunda edição. Isso. Né? Mas tivemos o Celebrarte ano passado, bem recente, e o senhor decidiu, vou fazer um Celebrarte de novo esse ano. Foi pouco trabalho ano passado, aí você está querendo repetir? Foi não, assim, quando a gente tá durante o evento, a gente fica assim, eita, é bastante trabalho, é muito, muito trabalho. Mas quando a gente termina, assim, é tão gratificante a gente ver o resultado, né, do que foi. E assim, a gente teve uma discussão com os professores, uma boa discussão também, que
geralmente os encontros de música, essas semanas de música, fica muito bom quando você faz anualmente, porque não dá tempo às pessoas esfriarem, né? Aquilo que elas aprenderam naquela semana, elas vão utilizando naquele ano. E aí, se a gente passa mais um ano para fazer outro, né? Fazer daqui a 2 anos, aí o pessoal esfria, né? E vai ficando assim. Então, assim, mas esse ano também surgiu algo muito interessante, né? Que foi a presença do Stephen, né? Que ele, no primeiro ano, a gente tinha jogado a ideia, assim, meio que... Aquela coisa que o pessoal diz, joga o barro na parede para ver se cola, né? E aí eu falei, rapaz, seria bom se você estivesse aqui, né? Porque ele é ministro de música nos Estados Unidos, né? Aí o barro... O nível de música nos Estados Unidos é bem mais elevado, é muito alto, né? Eles têm uma escola, assim, uma trajetória, uma tradição, né? Muito forte nisso. E aí eu joguei assim, joguei o barro e orei, né? Deixa aí. Então, quando foi no início do ano, mais ou menos, ele perguntou assim, mandou um WhatsApp e disse assim, olha, estou pensando em estar com vocês aí nesse ano. Né? O que você acha disso, né? Rapaz, quando ele disse assim, quando ele perguntou, né? O que é que você acha? O que você acha disso? Eu disse, rapaz, vem agora. Né? Então, assim, aí a gente começou logo a conversar com o pastor, né? Pastor Nogueira. E aí, essa ideia, assim, acendeu em nós, assim, rapaz, vamos fazer esse ano de novo, né? Uma resposta ali de Deus, não esperar um ano, não, vamos fazer logo. Os professores querendo, a presença do Stephen também, aí tudo motivou para que esse ano pudesse acontecer novamente, né? Exatamente. E esse tema, digno é o Cordeiro, né? É um tema diferente do ano passado, né? Sim. Ano passado foi Se os Hinos Falassem, e foi um tema muito bom. Os arranjos para os hinos foram belíssimos, né? Até hoje eu tô com um deslumbrante na minha cabeça. Mas assim, e esse tema digno é o Cordeiro trouxe aqui pra gente e tá motivando esse Celebrarte, o que foi que inspirou o senhor aí para esse tema? Assim, quando a gente trata dos temas, né, quando a gente conversa sobre a temática do Celebrarte, geralmente a gente faz isso, a gente senta lá em família, né? Eu minha esposa e as minhas filhas, e a gente começa a pensar e conversar sobre isso. Então, assim, isso aconteceu com o Se os Hinos Falassem, que foi o tema do primeiro, né? E aí depois a gente conversou com o pastor. Mas quando surgiu essa oportunidade da segunda edição, a gente começou a pensar que seria bom a gente tratar sobre alguma coisa escatológica, né? E aí a gente começou a olhar textos nas escrituras, né, assim, relacionados à escatologia. E aí a gente bateu lá em Apocalipse capítulo 5, né, que fala sobre, né, digno é o Cordeiro que foi morto, né, de receber honra e poder, no verso 12 do capítulo. Mas por que a escatologia, né? Porque a gente vem estudando muito escatologia, a gente vem vendo muito as profecias se cumprindo, a gente acompanha Israel, fica olhando, aqui na igreja isso é muito presente. Então, assim, a gente pensou que seria muito bom a gente aliar, né, essa questão da arte, da música, com a escatologia, com os acontecimentos atuais, né? A escatologia é um tema tão complexo, mas se a gente for estudar à luz das escrituras, se torna simples, né? Sim, Acho que é o homem que às vezes quer colocar ideias deles ali no meio e acaba confundindo muito sobre a escatologia. Sim. Mas é claro, né? A profecia é clara e como o senhor falou, está se cumprindo, a gente vê a cada dia mais. Foi um tema muito bom e é muito bom trazer sobre essa luz, sobre aquilo que nos dá esperança, né? Que é a vinda de Cristo, né? Eu sei que é um desafio para o Celebrarte, né? Aliar a parte musical, a parte de tudo com esse tema, mas é um tema muito bom que vai ser trazido aí pela equipe, né? E tudo isso foi usado para direcionar as músicas. Isso, exatamente. As composições que a gente está trazendo, né? Os arranjos, as orquestrações estão todos ligados a hinos e cânticos dentro dessa temática, né? Sim, bem voltado para isso mesmo. Cada arranjador, né, que está trabalhando, a gente tem
O Stephen estava trabalhando com a parte da orquestração de alguns hinos. Ele vem trazendo assim umas roupagens novas de alguns hinos, né? O Vitor Hugo também trabalhando nas orquestrações de músicas da Águeda, né? Que a gente vai também apresentar. Então, todos eles, a gente conversou sobre essa temática, eles estão trabalhando com essa ideia, né? De trazer essa atmosfera, né? Da escatologia para dentro desses arranjos. Então, eu posso esperar várias trombetas ali, vários trombones algumas, tocando ali. Alguns metais têm trabalho aí. Trompete vai ter trabalho, né? Falei trompete, que nós temos um trompetista profissional aqui, no fundo daqui atrás das câmeras, mas que é um trompetista excelente, né? Que vai ter uns calos nos dedos nesse Celebrarte aí, né? Eles já tiveram no ano passado, foi puxado, né? Foi puxado aí, o professor dos metais esticou mesmo, né? Pastor, mas assim, a gente, é um tema muito bom, né? Um tema que vai trazer muita seriedade também, aquilo que nos traz esperança realmente, que é a volta e a vinda de Cristo, né? O crente não tem que esperar a morte, né? O crente espera a vinda de Cristo. E é isso que nos mantém com esperança. E assim, é um tema muito bom, mas que o Senhor espera deixar algum impacto na vida dos participantes e na vida também de quem vai estar assistindo a programação no final, né? O que é que o Senhor espera, assim, de transmitir com esse evento para aquelas pessoas que estão participando, que estão assistindo? Certo. O que me passa muito assim pela mente escatologia, a gente está falando das últimas coisas, né? A gente está praticamente vivenciando muitas dessas coisas. E a gente conversa muito aqui, a gente ouve o pastor falar, né? Algo assim como se essa geração já fosse a que vai presenciar a volta de Cristo, né? Então isso fica muito, muito vivo, né, na nossa mente. Então, assim, a ideia da gente trazer esse tema, juntar com essas discussões que a gente vai ter aqui nas palestras, as coisas, é deixar na mente das pessoas a importância da gente aguardar Jesus, assim, na iminência da volta dele, mas fazendo esse trabalho da arte na igreja, da música na igreja, né, da melhor forma, né? E assim, eu acho que essa questão dos debates, né, sobre arte, sobre música na igreja, eu não sei se tem sido tão falado nas semanas de música que a gente vê por aí, né? Eu acho que até quando a gente pensou em fazer o Celebrarte, a gente queria trazer esse debate, né? Às vezes mexe com algumas coisas filosóficas, algumas coisas teológicas, né? As pessoas, a gente vê muita preocupação com técnica musical, que é importante, né? Mas, assim, a parte teológica que motiva a gente, né, que está por trás de tudo, né, esse debate precisa ser aprofundado, né? A gente sente isso, né? Sim. A gente quer que isso fique, assim, despertar na mente das pessoas essa coisa. Poxa, a gente está na iminência da volta de Jesus, a gente está vendo um mercado musical evangélico, né, que cada vez mais se distancia, né, da teologia, né? Tem muita gente propondo novas estéticas, coisas até interessantes, mas que a gente vê muita gente se afastando, né, da teologia bíblica. E a gente quer que fique na mente das pessoas a gente volta para as Escrituras para tentar encontrar aqui a fonte, né, da nossa base da arte, da música, né, trazer de volta para cá, né, para as pessoas se sensibilizarem com isso, né? Sei, a arte faz parte da Bíblia também. Sim, né? Sim, total. Você tem ali o livro de Salmos, né? Que envolto de arte ali, e muita arte, né? A própria, esses dias, assim, estudando, inclusive, assim, né, me preparando já porque a gente vai ter a mesa redonda, né, durante o Celebrarte. Mas quando você olha o Gênesis, lá tá cheio de arte, né? Você vê quando alguns versículos nos primeiros capítulos falam que Deus está criando as árvores, e aí os textos dizem assim: Deus se preocupou em criar árvores agradáveis à vista,
Inclusive, Eva foi tentada, né, através dessa questão também, né? O diabo seduziu ela e ela viu que a árvore era agradável de ver, né? Então, isso aqui tem algo de arte aqui. Uma preocupação de Deus, uma preocupação estética com o que a gente ia ver, o ser humano ia ver quando ele andasse pelo jardim, né? Deus não se preocupou só com vamos dizer assim, a utilidade das coisas criadas, mas ele se preocupou se era agradável de ver. Isso é estética, né? Isso é arte. É uma preocupação que a gente vê assim, no cerne, né? No coração de Deus. Ele já estava pensando nisso aí, né? Então, esse debate começa cedo nas Nós escrituras. somos feitura sua, né? Poema, igual como falar sim, lá em Efésios, né? Interessante. E como é que, então, está estruturada essa grade de curricular, né? Essa grade de ensino que vai ser nessa uma semana? Porque uma semana é muito rápido. É muito rápido, né? É muito rápido. A gente acha que é longo, né? Mas muito rápido. Passa muito rápido uma semana, né? E como é que está estruturada essa grade para todos esses eventos que estão sendo planejados? Sim. Ele é assim, passa muito rápido e quando a gente está aqui, né, a gente observa isso. A gente dividiu cada período colocando-se, tentando equilibrar, né, um momento de palestras, os professores que vêm, né, por exemplo, o pastor Wagner, que é a primeira vez que ele vem, ele é alguém muito versado na área de filosofia e teologia, né? Tem também o Weber, né, que estudou essa parte de estética, né? Alguém que é da área de filosofia também e teologia. Então, assim, a gente tentou equilibrar essa parte de debates, de palestras, na verdade, de palestras desses professores. E aí a gente tem a parte de trabalhos na área técnica, né, que a gente vai abordar isso aí. E aí vai ter a parte de debater mesmo, aí não vai ser só o palestrante falando, né, mas vai ser a parte da gente de perguntar e responder. Acho que na mesa redonda a gente quer também abrir um período para isso. Lembrando que tem essa grade aqui, né? Sim. Mas tá no site também, quando for fazer a inscrição, ele consegue enxergar os horários, tudo. No site a gente colocou cada dia, né, tá com a agenda toda destrinchada, né, para a pessoa ver o que vai ter, né? Mas, assim, dentro da agenda, a gente tentou equilibrar, né, a questão das palestras, as pessoas ouvirem sobre arte na igreja, na estruturação do Ministério de Música, né? O Stephen trabalha com isso, né, lá na igreja dele, nos Estados Unidos. O Vitor Hugo também é alguém que já trouxe uma palestra sobre, né, a arte e o cristão, que foi uma palestra excelente, né, no ano passado, e ele vai dar uma continuidade nisso, né? Então, a ideia é equilibrar, né, as palestras, a parte técnica, né, e a parte dos ensaios também, que é outro desafio, porque assim, tem músicas para preparar, algumas músicas são simples, mas outras não tanto, né? Por exemplo, a gente vai ter uma das obras vai ser Digno é o Cordeiro, da cantada, do oratório do Messias de Handel, né? Que a gente conhece muito o Aleluia. Sim. O Aleluia faz parte do oratório, né? Mas dentro do oratório é como se fosse uma espécie de grande ópera cristã. A gente tem esse tema de digno é o Cordeiro também. Está lá, né? O Apocalipse capítulo 5, ele escreveu uma obra e a gente vai ter aí a bicha casca grossa. Preparar os dedos aqui. Pode preparar os dedos, né? Então, assim, esse equilíbrio, né? Entre palestras, estudos técnicos, ensaios, né? Vai ter a parte das crianças também, que a gente vê que tem algumas oficinas à tarde, né? Também, sim, as oficinas à tarde, que é justamente essa parte técnica. Ó. Por exemplo, a gente vai ter na segunda-feira, né? Vai falar sobre unidade coral, as cordas vão estar trabalhando sobre afinação, os metais sobre emissão de som, né? Tem toda essa parte aí. Pastor, a gente tem
a parte dessa música erudita, Sim. né? Só que atualmente na igreja a gente toca uma música popular, né? Sim. Então, assim, eu sei ler partitura, mas quando eu vou para a minha parte lá de música popular, me adequar dentro do grupo de louvor, aí sente aquela dificuldade. Principalmente o pessoal que toca cordas, né? Nesse sentido, aí sente dificuldade, né? Há algumas pessoas que têm muita bagagem teórica. Por exemplo, eu mesmo, né? Então, para tocar junto na igreja, com um grupo de louvor, a gente sente dificuldade. Como é que o senhor vê essa questão, né? Como é que a gente pode trabalhar? Talvez o Celebrarte, uma semana seja pouco tempo para isso, né? Sim, sim. Mas como é que a gente pode trabalhar para aliar essas duas áreas? Tanto essa música erudita nesse sentido, quanto essa música tocada dentro da igreja? Esse é um grande desafio, assim. Inclusive, eu estava conversando, né, com um dos professores, conversando com o Bruno, né, do piano. E a gente estava justamente debatendo isso aí, né? Ele me perguntando, como é que eu vou fazer, né? Porque eu vou falar sobre, né, o piano dentro do contexto do grupo de louvor, mas aí tem a questão de leitura de partitura e a gente debatendo sobre isso, né? Então, quando a gente estava conversando, a gente estava tentando bolar técnicas de como as pessoas poderiam absorver o que ele vai ensinar, né? Uma das formas é a gente, por exemplo, trabalhar com áudios, né, de algumas pequenas passagens, que às vezes a pessoa não sabe ler a partitura, mas os músicos, né, e a música é muito ouvido, né, e tem muitos bons músicos na história, que eram caras que não sabiam ler e eles só ouviam, né, vários deles, tanto da música brasileira quanto da música fora do Brasil. Então, assim, a gente estava conversando sobre trazer isso, né, trazer alguns trechos em áudio para que os músicos pudessem ouvir as passagens e o professor explicar olha, o que está sendo feito aqui, né, a gente trabalha assim, trabalha isso, trabalha aquilo, né, o Bruno vai ter que lidar com isso, né? Ele é muito bom, ele é bacharel em piano, sabe ler, né? Mas dentro do contexto da própria igreja dele, ele já tem trabalhado com isso, né? Pessoas que não sabem ler e ele precisa encaixar elas no instrumento. Então ele vai tentar trazer isso para cá, né? Trazer áudios, passagens, explicar como é que aquilo está funcionando. Ao mesmo tempo, enquanto ele motiva a pessoa, procure, né, se aprofundar um pouco mais na teoria, porque isso facilita, né? Acaba facilitando. Facilita. Nesse meio aí, a gente falou muito sobre igrejas com música popular, que é diferente da música erudita, sim. Né? Só que, assim, essa música popular atrai um tipo de público, né? Sim. Atrai um tipo de público focado muito ali no entretenimento, ali quer escutar algo legal, algo que seja bom, né? E isso acaba fugindo um pouco da expressão do louvor da pessoa, né? A pessoa não está lá apenas para escutar, ela está lá também para louvar a Deus, né? E aí nós temos o Celebrarte com esse ponto também, que é um entretenimento, é uma apresentação no final, mas também que tem que refletir isso, né? Essa parte da expressão de louvor, né? E para que a igreja também possa junto estar louvando. Como é que o senhor vê isso e se isso vai trazer também a igreja para fazer parte desses momentos? Sim, assim, o repertório é interessante, eu estava pensando nisso também. A gente tem algumas obras, por exemplo, Handel é uma música que a gente chama assim a música erudita, né? Mas a gente tem o Digno ao Senhor, que é uma composição da Igreja do Rio Song, né? Que a Aline Barros gravou, né, essa composição, e ela é muito congregacional. Assim, Handel é alto nível, né, de coral e de instrumentação, né? O Digno ao Senhor, ela tem um nível muito bom, mas é muito mais congregacional. Então tem esse equilíbrio, que eu acho isso bom para que não somente os participantes, né, os inscritos estejam cantando o Handel, né, num nível de música muito exigente,
Mas também tem o Digno é o Senhor, que é algo do dia a dia das igrejas. Que puxa a igreja para cantar que puxa a igreja, tá? né? Que não é somente o coral que está lá cantando que vai... As pessoas que estão assistindo também podem cantar com a gente. Então, acaba tendo esse misto, né? As pessoas escutam algo... Eu não consigo cantar isso aqui, mas eu estou vendo o coral, isso está me despertando, né? Assim, para eu me aprofundar, eu estou conhecendo uma arte que, né, muito bem elaborada, né? Desperta nela o desejo de participar também, né? O desejo de participar, de conhecer mais, e algo que é bem familiar, é do meu dia a dia, que eu já canto na igreja, né? Eu estou ouvindo aqui o coral, eu posso até cantar junto com o coral, né? E a gente gosta de chamar as pessoas também que estão ali assistindo, olha, cante com a gente, né? E se você souber o Handel, canta. Né? Se não souber, né, escuta, mas tem aqui o Digno é o Senhor, que você já canta na igreja. Participa junto, tá? Então a ideia, assim, tem momentos que a pessoa vai estar só assistindo, mas a música na igreja, ela não é, né, só entretenimento, né? Nem deve ser. Nem deve ser. Mas, assim, eu acho que esse equilíbrio do repertório faz também com que as pessoas fiquem nessa hora. Eu estou assistindo, né? Eu não consigo cantar isso aqui, mas eu estou ouvindo, estou apreciando. Né? Mas nessa hora aqui é algo do meu dia a dia, eu também canto, né? Eu também escutar, adoro. apreciar também faz parte, né? Faz a pessoa vai ver ali como se estivesse assistindo não assistindo, mas vendo um quadro, admirando a beleza da criação de Deus ali. Isso, exatamente. Né? E aí quem está participando, a unidade ali, né? Em prol de um... Então, assim, eu acho que isso aí reflete um pouco da criatividade do nosso Criador também, que nos deu essa criatividade. Né? Isso, assistir, né, algo belo também, assim, apreciar e você ser remetido, né, a Deus através dessa beleza também é uma forma de adoração, né? Sim, sim. A gente... Agora vamos falar dos professores, né? A gente já tocou alguns pontos aí, já falou do Stephen, já falou da Águida, falou do Weber, mas vamos lá. Não foram escolhidos aleatoriamente, né? Não, com certeza. Teve uma escolha bem pensada nesses professores, inclusive o Stephen, né, que foi a oportunidade de ouro, a última... Aquela última cartada que deu para que a gente pudesse fazer a segunda edição do Celebrate esse ano. Né? Então, como é que se deu assim, um processo de escolha dos professores, em termos técnico, em termos de profundidade de currículo, essas coisas? Sim. Tem essa parte, né, da capacidade técnica, lógico, né? Inclusive, assim, só um comentário antes, né? Eu estava conversando com um jovem ali lá fora, antes daqui, e aí, dizendo, olha, eu tô com 50 anos, né? Eu tô dizendo minha idade. Mas, assim, em 50 anos, né, a gente está presenciando, né, numa semana, né, de música e arte, né, a presença de um ministro de música que veio dos Estados Unidos, né? Talvez daqui a 50 anos, né, se Jesus não voltar antes, é que vai ter outra oportunidade dessa. Então, assim, não perca essa oportunidade, né? Mas, assim, a qualidade técnica de cada professor, é lógico que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, Stephen é ministro de música nos Estados Unidos, né? Ele trabalha com isso. Ele é alguém da área de composição também, que tem um nível muito bom, né? Reconhecido. Ele tem obras que são tocadas não somente lá nos Estados Unidos, mas já foram tocadas na Europa, né? E estão aí nos streamings também, né? Publicadas, obras de nível altíssimo. Então, é alguém, assim, na parte técnica muito capacitado, e também a gente conhece a história de vida do Stephen, né? Que ele é filho de missionários, alguém realmente comprometido com a palavra de Deus, né? Alguém conservador, assim, né? Que está trabalhando nesse ministério. Então assim, não tem nem muito o que dizer, né? Se você fica, rapaz, tem que aproveitar a oportunidade. Tem que aproveitar, né? E professores muito experientes, né? A Águida, por exemplo, né? A Águida tem muita experiência na parte de técnica vocal, canto,
tem trabalhado elaborando materiais, né, assim, composição. Inclusive, agora eles vão trazer um material, ela e o pastor Wagner, né, que é o marido dela, material que eles acabaram de elaborar, de publicar, que é para crianças, que envolve teologia e música. Né? Esse é um material, assim, a gente está bem ansioso para receber, né? E eles falaram um pouco sobre isso. O Victor Hugo, que é alguém muito capacitado na área de regência, tem estudado muito sobre arte, é ministro de música, né? E a Águeda também né? Então, são pessoas que estão trabalhando, elas estão inseridas nos seus ministérios, né? Elas são pessoas muito capacitadas, que estudaram e estudam muito música, e estão no dia a dia do ministério, lidando com as dificuldades, né, do dia a dia dessa área. Então, e vários outros professores, né? Assim, que a gente observa isso, a capacidade técnica, a vivência deles, a história de vida deles, né? E o dia a dia deles dentro dos seus ministérios. São pessoas, né? Não são pessoas só de teoria, né? E nem só de qualidade técnica, mas são pessoas que realmente têm uma história de vida, de andarem com o Senhor, de estarem trabalhando com a coisa. Entendi. Pastor, logicamente, nós teremos inscrições de vários tipos de pessoas, né? Vai ter pessoas aí que tocam há 3, 10, 15 anos. Sim. E pessoas que estão começando ali, ainda enferrujado, né? Eu acho que é um desafio para os professores, né? Aliar o conteúdo, a obra que vai ser executada no final, né? Com esses dois níveis técnicos diferentes, né? Vai ser um desafio, né? Isso. Sim, com certeza. Essa é uma parte assim, que a gente, no dia a dia, né, de quem está lidando com o ensino da música, muitas vezes tem que lidar com isso. Inclusive agora, assim, a gente tem visto muito nos últimos anos as pedagogias, né, do ensino de música lidarem com o ensino coletivo. Então, por exemplo, o método Suzuki, né, que a gente inclusive usa aqui na igreja, é uma metodologia de ensino que tem muitas aulas coletivas, né? Então, acaba que você junta pessoas de vários níveis, né, nas aulas, né? Algumas vezes você dá foco numa pessoa só, mas muitas vezes as pessoas estão juntas, né? Crianças estão juntos ou adultos. Então, assim, o que o professor vai ter que fazer, né? Ele meio que ele fica nessa balança, né? Ele foca alguns momentos nas dificuldades específicas de uma pessoa que pode estar com um nível muito alto ou então com um nível menor, mas quando ele está ali naquele foco, a pessoa que está aqui do lado também está aprendendo. Então, as metodologias coletivas têm mostrado muita eficiência nisso, né? O Suzuki, por exemplo, é impressionante, né? Então, assim, a gente acaba vendo que as pessoas juntas, unidas, né, tendo níveis diferentes, o que tem um nível menor, ele vai sendo puxado para cima. E o que tem um nível mais alto, ele também vai meio que desenvolvendo uma compaixão, né, pelo outro, né? Mas, rapaz, deixa eu segurar aqui a minha onda aqui para que o outro chegue junto. Isso eu acho história de ensinar também, né? Sim, de participar, de ensinar. E eu acho que esse também é o espírito da igreja, né? A igreja, a própria forma de ser da igreja é isso também. A gente carrega as cargas uns dos outros. Então, dentro da pedagogia do Celebrarte, acho que acaba tendo essa vivência também, né? De pegar alguém que está muito aqui em cima e trazer, e a gente ir aprendendo juntos, né? Caminhando juntos. Pastor, a gente vai tocar num ponto sensível. Eita. Vamos pegar umas perguntas mais difíceis. Mais do que essa. Não, é porque a gente falou bem sobre o evento, sobre o Celebrarte, né? Sim. Mas o Celebrarte, a gente não é só música, né? Também tem a arte do Celebrarte, arte ali de várias maneiras diferentes, né? Inclusive vai ter a Expo Arte. Isso, exatamente. Né? Uma exposição artística lá, né?
como é que vai ser essa exposição, como é que vai ser esse processo, e que se eu quiser apresentar alguma coisa lá, um quadro que eu nunca fiz, alguma coisa desse tipo. Sim, isso está aberto, né? Assim, as pessoas que querem exibir as suas artes, né? A gente vai ter, para cada dia, a gente vai ter uma parte dedicada, né, a tipos de artes, né? Então, por exemplo, na segunda a gente vai ter artes visuais, desenho, ilustração, fotografia, né, arte digital, esculturas, né? Aí na terça-feira, né, já tem artes em movimento e audiovisual, filmes autorais, stop motion. Para cada dia a gente vai ter um tipo de arte específica. A gente tem a parte de moda, né? É algo assim, poxa, numa semana... Moda é arte? Assim. E essa é uma coisa que a gente às vezes fala na igreja, assim, quando fala de moda, né, fala a roupa que as meninas devem vestir, né, eu faço isso aqui. Mas discutir isso aqui, né, é um negócio meio assim inusitado, né? Uhum. E a gente tem, assim, irmãos, né, irmãs que são formadas na área, né, que trabalham com isso e são cristãs, e é algo muito interessante da gente conversar, da gente ver exposições sobre isso e conversar sobre isso, né? Eu acho que a gente teria um podcast de novo só para falar sobre moda, porque é um assunto... o mundo está seguindo muitos caminhos aí esquisitos, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Mas aí seria outra conversa gigante. Sim. E eu acho interessante colocar esse tema no Celebrarte, né? Porque quer ou quer não, a nossa maneira de se vestir envolve uma arte ali, envolve uma arte conceitual do cara que elaborou, do cara que desenhou, né? Tipo, minha camisa aqui tá não sei quantos anos aí. Então, o cara que elaborou, que fez essa arte, tá aí há muitos anos, né? Sim. Interessante. Essa é uma coisa, assim, que a gente fala pouco sobre isso, né? E eu acho que, às vezes, a gente acaba... Talvez pela vida própria da igreja mesmo, a gente não vê muita pregação tratando sobre isso, né? Às vezes é mais, assim... Às vezes aqui e acolá tem, né, um foco sobre essa questão. Mas, assim, a gente debater que existe uma filosofia por trás da vestimenta, né, que as roupas mudam, né, com a passagem dos anos, mas elas mudam porque tem uma filosofia por trás que vem mudando também, né? Então, como é que a gente pode conversar sobre isso dentro das Escrituras? A gente não vê isso numa semana, né, de música somente, né? O Expoarte é interessante, assim, o Celebrarte é interessante porque traz todas essas coisas, né? O pessoal que trabalha com bordados, artesanato, arte culinária, né? Assim, o que a gente come. A Bíblia fala muito sobre alimentação, sobre comida. Essa parte eu gostaria muito de participar, certo? Mas quem não na vai, parte né? não, mas ali mais na parte de experimentar, de saber a qualidade, sim. Avaliar a arte, tem que apreciar, né? Tem que apreciar. Vou lá testar, né? Sem gula, tá? Pois é muito questão de arte envolvendo, é muito ligado à cultura, né? Sim. Se eu falo a questão da roupa, que com o tempo vai mudando, realmente com o tempo as roupas vão mudando, a música vai mudando. Isso. Né? E é uma questão muito cultural. E o senhor falou, é difícil a gente abordar isso na igreja. Então, assim, é um tópico sensível quando você fala de cultura aliado à palavra do Senhor, ligado à Bíblia, né? Sim. Como se fossem dois assuntos, assim, intocáveis e distintos que não podem ser misturados. Assim, sempre foi difícil, né, lidar com isso. Por exemplo, Atos 15, né, que tem aquela discussão sobre a circuncisão, né? Ali acaba depois a igreja tendo uma resolução ali, eles falam sobre o costume de Moisés, inclusive a palavra usada lá é a palavra ethos, né, que é traduzida por costume. Mas esse ethos é uma coisa que, inclusive, tem nos estudos musicais, né? Na época do período barroco, do barroco tardio, o pessoal até desenvolveu teorias, né, de que instrumento devia ser utilizado para causar aquela emoção nas pessoas. Existiam até como se fossem manuais normativos, né?
E é algo bastante interessante. Mas, assim, isso foi uma questão delicada para a igreja ali, né? Alguns achavam que tinha que circuncidar, e aí no debate eles disseram assim, olha, nós chegamos à conclusão que o costume de Moisés, né, aquela cultura, né, tem quem a pratique, e a gente não vai exigir dos gentios que eles façam isso. E aí eles colocaram as coisas que eram concernentes à fé, que eram essenciais, e disseram e separaram, né? Essa cultura aqui é a cultura judaica, né? E aqui a gente não vai exigir que os gentios se tornem judeus para serem salvos, mas que eles se abstenham do pecado, né? Se relacionem corretamente com Deus. E ali mexeu com a questão cultural, né? Então, assim, esse é eu pelo menos nunca ouvi uma pregação nessa passagem tratando dessa questão de cultura, e que eu acho muito interessante, né? E de debater. Poxa, e eles pegam a questão da circuncisão, que era um sinal da aliança, né? E de repente ele já diz, agora isso aqui era um sinal, era uma sombra, né? Agora isso aqui é a cultura, né, de Moisés, né? O costume de Moisés. Deixa isso aqui para o judeu, né? E o gentil não precisa circuncidar. Então tem esse debate aí que, sinceramente, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso. Eu gostaria. Mas seria algo bem interessante, porque eu acho que deve ter alguns... Na verdade, existem alguns livros sobre isso, Sim. né? Eu lembro de um livro que não tem tradução em português, pelo menos eu não recordo, que é aquele... meu inglês é péssimo. Reach Out Without Dumbbell Way. Dumbbell alguma coisa, né? Esse é um livro bastante interessante, que ele trata realmente aliando a cultura com a fé, com a Bíblia, né? Sim, eu acho que inclusive foi aquele que tu tinha falado para mim, né? Eu tinha... Sim, eu acabei comprando, não tive foi o tempo de ler. Ele só tem inglês, né? Então é complicado para eu ler, mas eu consegui ler algumas partes do livro, né? Devagarzinho, mas fui conseguindo ler. Sim. Né? E eu achei bastante interessante o contexto que ela cria no começo do livro, falando de cultura e falando a nível de Bíblia também, de igreja. Sim. Né? É um tópico sensível mesmo. Mas, assim, o seu mestrado está nessa linha aí, né? Vai nessa linha aí. Agora, foi um tema muito interessante, seria outro podcast, né? Só para falar disso, mas essa questão das misturas, né? Das culturas. Né? E isso relacionado da música da igreja, né? Mas aí seria outro podcast. Mas está preparando terreno, né? Vem aí o pastor Wagner, né? Vem o Weber aí, o pastor Wagner, que a gente pode trazê-los para cá para conversar sobre essas temáticas também, né? Abordar sobre isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Né? Eu acho que eu vou ficar voando um pouco no meio do podcast. Não, mas a ideia é a gente ir esclarecendo. Mas vai ser um tema bastante interessante para trazer, né? Para a gente conversar sobre cultura e igreja também, né? E é uma linha muito, muito tênue, né? Eu não posso nem exagerar, como colocar dança no meio do culto, né? Exagerar demais e nem exagerar de menos, dizer que não pode tal instrumento, não pode tal instrumento, não pode tal coisa, né? São áreas muito delicadas, né? Assim, e às vezes, assim, quando a gente debate, muitas vezes existem posicionamentos culturais, né? Assim, costumes da gente, e a gente toma, às vezes, algumas decisões, nem tanto pelas escrituras, mas pela nossa cultura, né? E eu acho interessante essa passagem de Atos, porque eles tiveram que lidar com isso, né? Eles tiveram que separar, assim, poxa, isso é cultura, né? Sim. Não precisamos exigir dos gentios isso. Isso aqui é essencial. Então, fazer essa divisão realmente é uma linha muito tênue. Aquela passagem de Coríntios lá, que fala da comida sacrificada a ídolos também. Também é outra área, né? Eu acho que é uma passagem também que pode ser usada para tratar com cultura também, né? Também. Né? É um tema muito, muito bom, muito polêmico, e que gera muito debate, mas que quando a gente observa na igreja hoje em dia e a igreja contemporânea, é esse misturar de coisas aí, né? Sim. Né? É o dia a dia da igreja, né? Que a gente tem que lidar com isso. Né? Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil. Outra? Né? Como é que o Celebrarte em si, né, vai se inserir nesse meio?
né? Sim. De transformação, de fazer a gente refletir nesse meio da cultura que está envolvendo, né? De aceitar que nós estamos nesse meio, que nós vivemos nessa cultura, vivemos com essa arte, né? Mas que isso também pode servir para glorificar a Deus. Certo. Eu acho que um dos pontos assim altos, e sempre que eu penso nesse momento, né, eu acho que seria até muito bom que muitos pastores estivessem nesse momento, seria o momento da mesa redonda, né? Onde a gente vai trazer essa temática do cristão e a arte, né? O relacionamento do cristão com a arte, e isso vai ser colocado em debate na mesa redonda, né? E aí os professores que vêm, né, assim, tem pastores, né, que têm estudado muito esse assunto, né, e outros professores também, que não são pastores, mas são ministros de música e estão estudando muito sobre isso. Acho que esse vai ser um ponto alto. Esses né? momentos vai ser aberto ao público? Aberto. As pessoas podem vir e, na minha ótica, deviam vir. Quanto mais, melhor. Porque, assim, esses debates que a gente vê pouco, ouve pouco sobre isso, vai ser um momento, assim, para mim, um dos pontos mais altos do Celebrar. São tempos preciosos mesmo. Esses têm datas, assim, específicas? Sim, eu acho que a mesa redonda, eu não me lembro, acho que ela está na quarta-feira. Acho que ela está na quarta-feira. Tem lá no site, né? Tem no site lá, pode entrar, dar uma verificada. Isso, na agenda, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda, eu acho que deixa eu achar aqui. Em quarta-feira. Essa é a quarta. Tá ali, ó. 12h15. Pronto, exatamente, ó, na quarta-feira. Reflexo da igreja sobre o mundo no campo da arte. Exatamente. Então, esse é um ponto... Eu sei, assim, que é um horário no meio da semana, assim, e no início da tarde, né? Mas, assim, os pastores têm seu ministério, geralmente os cultos são à noite, né? Então, dá para dar uma esticada aqui. Seria dá muito... uma passada, uma contribuição também. Exatamente. É verdade. 12h15 até as 4h. Eu acho que esse café vai atrasar, viu? Porque esse tema aí é muito bom, viu? Pois é. Exatamente. É provável a gente entrar no café aí debatendo, e tomando café e debatendo. Mas é muito bom o tema, viu, pastor? Na quarta-feira. Aberta ao público, não obrigatoriamente quem está inscrito no Celebrar. Não, pode vir e deve vir. A gente quer que venha mesmo. Celebrar também não é só para os adultos, né? Tem a parte de criança também. Tem também. A gente viu na programação, viu lá no site. O que é que o senhor pode trazer alguma coisa pra gente aí do Kids e Teens do Celebrar? Tem um spoiler aí, né? Para esse ano a gente pensou as crianças terem um contato com composição. Olha aí, viu? Né? Legal. E o Stephen, né, que é da área, que está responsável por pegar as crianças e lidar com elas aí para motivar e ensinar elas colocar elas nesse primeiro contato com a composição. Acho é muito interessante. Eu tenho vontade de ficar lá no meio das crianças, né? E aí a parte de regência também, que é o Vitor Hugo, é especialista nisso, ele vai trabalhar com as crianças. Que ele é muito legal, né? Trabalhar com criança, ele acha que eles vão ficar gostar do jeito dele lá. Exatamente. Ele leva jeito, né? Leva jeito com criança. Então, assim, tem muitas áreas para a gente trabalhar aí. A parte de cinema, né? A gente vai ter um momento aí do cine-concerto, né? As crianças vão assistir um filme, vai ter explicação sobre o filme, né? E aí, enquanto comem pipoca, né? E a gente vai se divertir juntos aí. A parte de culinária também, que a gente já teve ano passado, e as crianças vão poder participar. Então, assim, além da parte musical, das crianças estarem cantando no coral, elas vão participar desses momentos assim que para mim são primorosos, sabe? Muito legal, pastor. A partir de que anos? A partir de que idade? A gente está recebendo a partir dos 6, mas algumas crianças alguns casos a gente vê que são crianças que já têm uma vivência, já são musicalizadas desde muito cedo. E a gente vai conversando com as exceções, né? Mas a gente quer receber a partir dos 6 anos para cima. Cada dia que passa, as crianças estão mais evoluídas, né? As crianças estão sendo muito estimuladas, né?
Outro tema bom para debate, né? Sim. Aí é outro... Pode trazer aí outra pessoa para debater sobre isso também. Não dificulta não para mim. Não, mas sobre o Celebrate que a gente está comentando aqui, essa parte das crianças foi muito legal no ano passado. Sim, foi muito legal. Bastante empolgadas. Sim. Eu lembro fazendo pizza lá. Tá. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Né? E a gente falando ano passado, a gente tem lições que o senhor aprendeu ano passado, coisas que para esse ano... que vai ter diferente nessa edição, que vai ter de novidade, alguma coisa desse tipo. O que a gente aprendeu assim, com a edição do ano passado, a gente queria dar mais tempo para as pessoas respirarem, assim, no sentido delas elas estarem aprendendo, mas elas conseguirem fazer isso, ter um pouco mais de tempo, né, de absorver isso. Né? Então, a gente tentou enxugar algumas partes, né, do Celebrate, algumas partes da programação, para que as pessoas pudessem, então, respirar. Né? Então, essa foi... Porque a gente notou que, com muitas coisas, as pessoas tinham muitas opções, mas ficava assim meio sufocado, né? Muito espremido. Né? Então, a gente tentou arejar os espaços. Né? Tem bastante oficina, né, mas algumas partes a gente fez algumas reduções de tempo, né, para as pessoas terem tempo de absorver a coisa. Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu com o ano passado e a gente quer trazer para esse ano, deixar as pessoas respirarem mais e absorver o que estão aprendendo. Né? No ano passado tinha aquela parte, né, acho que era o pessoal tocar ali. Sim, que foi pouco usado, né? Porque foi. Ali foi muito porque, como foi o nosso primeiro, a gente estava muito envolvido com a administração e com a parte operacional, e isso acabou, assim, dando uma espremida na gente, né? E aí, por isso, eu acho que isso acabou prejudicando um pouco do espaço a gente chama das jams, né? Das jams, Mas nesse ano a gente quer priorizar isso aí para que as pessoas tenham essa oportunidade de tocarem juntos em momentos livres, né? E estejam realmente fazendo alguma coisa, né? E então, a logística para organizar tudo isso aí, pastor? Rapaz, isso aí a gente tem precisado de muita ajuda, né? Para poder montar esses espaços, deixar eles, né, já prontos, mas a gente quer priorizar isso, porque as pessoas realmente realmente, efetivamente, tenham esses momentos, né, de tocar junto, de fazer alguma coisa junto ali, de forma livre, né? A Jane é muito isso, né? Toca essa música, né? Um momento de comunhão ali, agradável, um momento de comunhão, né? Um momento de se divertir juntos, né? Enquanto estão tocando. Né? Nossa, muito legal. Pastor, e vamos falar da parte boa? Bora. Ninguém faz um evento assim, nesse porte, de graça, né? Sim. Então, tem que ter alguma cobrança em cima desse valor, porque vão ter vários dias, vai ter material, vai ter alimentação, né? E eu sei que são várias bolsas, vários tipos de bolsa diferentes, né? Tipo de pagamento diferente. Informa mais sobre os métodos de pagamento para isso. Sim. O que a gente fez, né? Ano passado, e a gente está repetindo, né? A gente tem 4 pacotes que, basicamente, o que diferencia esses pacotes é a parte de alimentação. Né? E aí a gente não tem para onde fugir. A alimentação subiu, né? E isso mexe com custos. Mas a gente tem esses 4 pacotes, que é o pacote Ritornello, né? Que todos eles, cada um dos pacotes, a pessoa tem direito a parte da vivência formativa, que a gente chama assim, né? As aulas, o aprendizado. E a pessoa também tem o kit do participante. Todos os pacotes têm isso. Né? O que muda de um pacote para o outro? Somente a parte de alimentação. Então, a pessoa tem as opções, né? Os valores realmente são valores muito acessíveis. Né? A gente... E aqueles que são membros, né, da igreja ainda tem a bolsa, né, que é uma bolsa de 50%, né, que a igreja ajuda com isso. Então, assim, para quem é membro... Para quem não é membro, já é maravilhoso. Né, porque, assim... É uma semana, né? É uma semana. Por esse valor, realmente está... Uma semana a gente...
A nossa visão não é um lucro, né, financeiro, né? A gente quer que as pessoas lucrem nos seus ministérios, né? Então, por isso que esses valores são assim, né? O Ritornella é de 220, o Allegro, né, que é o de 270, a pessoa tem o coffee break, direito ao coffee break. No Alegreto, a pessoa tem o jantar, né, um pacote de 400. E no Harmonia, a pessoa tem o coffee break e o jantar, né? Então, assim, é 450, né, esse pacote. E o que é membro tem 50%, porque a igreja dá a bolsa. Banca os outros 50%. Então, assim, para uma semana é muito acessível, é um valor muito acessível. Você que é membro, então, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, tem a obrigação Exatamente. de participar desse evento, porque você está recebendo uma bolsa de 50%, né? E assim, jantar todos os dias, jantar maravilhoso, estava aqui ano passado e foi muito bom. Então, assim, é um preço muito bom, pastor, para esse evento de uma semana. Sim, né? Exatamente. Uma semana então, inteira. Assim, sem falar da oportunidade, né? Eu acho que a gente ter os professores que vamos ter esse ano, acho que a gente devia, assim, correr, né? Rapaz, eu quero participar, porque é uma oportunidade ímpar, né? De aprendizado, né? Tem limite às vagas, pastor? A gente pensa assim, quanto mais gente, melhor. Mas a gente tem se preparado. O ano passado foram 150 participantes, né? Então, a gente teve ali a plataforma do coral, praticamente encheu, né? O pastor Rodolfo viu aí o trabalhão que foi um coral enorme, foi muito bom. E a gente espera que a gente tenha mais ou menos esse número de pessoas, né? Limite a gente não coloca. Quanto mais gente vier, melhor, né? Vamos investir em microfone aí para captar esse povo. É isso aí. Eram quantas pessoas no coral, você lembra? No coral, não me lembro assim de cabeça, mas acho que praticamente quase 100 pessoas de coral. Quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Muita gente. Foi. Nossa. Aí, eu acho que deu umas 80, mais ou menos, por aí. Muita gente. Muita gente. Dor de cabeça aí para a Yumi, né, para a Agda. Não, mas eles gostam, os professores... Assim, graças a Deus, cada professor que vem, eles já vêm com esse espírito. A gente veio trabalhar. Eles já vieram, né, saíam daqui bem tarde, né? Chegavam cedo, saíam bem tarde. Né? Não começou o evento ainda, né? Mas já estamos falando aqui de futuro. E edição 3. Eita! Rapaz. Já tem alguma ideia ou sua cabeça está focada realmente na segunda edição aí? Não, a cabeça está focada nesse agora, né? Até porque tem esse debate, né, com o pastor se vai continuar anual ou se vai ser bienal, né? Ele, não, vamos fazer bienal. Mas por enquanto o foco é só basta cada dia, né? Os seus desafios, né? Então a gente está focado nesse. Tá certo, pastor. Então, assim, nós estamos aqui nesse estreia desse podcast do Celebraste aqui, né? Esse ambiente é em construção, né? Tem detalhes ainda que a gente ainda vai implementar mais nesse ambiente, deixá-lo mais aconchegante para realmente receber mais pessoas aqui, né? Hoje eu estava aqui como entrevistador, entrevistando aqui o pastor André, né? Nesse momento muito bom. E nós temos aí o outro desafio agora, né? Trazer os nossos professores aqui. Exatamente. Para entrevistá-los também para esse evento Celebraste, né? Vamos falar sobre tudo que a gente falou aqui e mais um pouco, né? Estou ansioso pelo pastor Wagner aqui para falar sobre cultura. Já vou elaborar minhas perguntas já. Tem o Hugo nessa área também. Tem o Hugo também, que aí vai poder contribuir bastante com essa ideia, trazendo a opinião dele. E, obviamente, acho que o mais importante é manter a nossa opinião centrada nas Escrituras. Exatamente. Né? A Bíblia como única regra de fé e prática. Pastor, se o senhor quiser dar suas considerações finais, suas conclusões acerca do
do evento Celebrarte, também chamar o pessoal, fica à vontade. Sim, sim. Eu estou ansioso, né, para que as pessoas participem, porque assim, eu sei que é um momento muito especial, tanto para a nossa igreja quanto para as outras igrejas também. Então, eu quero dizer assim que não deixe essa oportunidade passar, né? Os professores que vêm, né, a gente receber ministros de música, pessoas que estão trabalhando com esse ministério no seu dia a dia, pessoas comprometidas com Deus. A edição do ano passado foi muito boa e a expectativa é que desse ano seja melhor ainda. Então, assim, participem, né? Não deixem isso passar. Corram porque está chegando. Então, deixamos esse recado aí do pastor André para todos, né? Façam logo sua inscrição, venham logo para curtir esse evento também junto com a gente, tocar e cantar e ser edificado também com as palestras que teremos. Não é amém, isso, pastor? Amém. Deixar mais um recado, pessoal que se inscreveu, né? Aproveita aí o vídeo, aproveita esse momento, se inscreve também nesse canal. Vamos ter mais palestras, vamos ter mais entrevistas, vamos ter mais conteúdo dentro aqui do Celebrarte. Então, já se inscreve aí nesse canal, já ativa o sininho lá, né? Já se inscreve e já fica antenado que a gente vai estar publicando conteúdos do Celebrarte e conteúdos de edificação para vocês, para a nossa igreja também. Amém. Né? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pastor Rodolfo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Edivaldo. Obrigado a todo mundo que ajudou. Valeu.